Mais uma vez a minha saudação a você que nos acompanha através dos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12 da nossa revista, a revista que tem por título A Igreja em Jerusalém, a doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós temos uma lição que fala aqui sobre a igreja missionária, Tendo em vista que no domingo passado foi o Dia Nacional de Missões e neste domingo que vamos estudar essa lição, dia 21 de setembro de 2025, é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, já aproveito para convidar você a se fazer presente lá na tua igreja ou aqui na tua igreja em Uruguaiana, para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. O título da nossa lição, então, é O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. O nosso texto áureo diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos, capítulo 11 e o versículo 20. Nós também temos aqui a verdade prática que está na tela, que diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Pois bem, meus irmãos, nós vamos entrar então a nossa lição e aproveito antes de falar a você desta lição que curta, compartilhe, comente sobre esta lição aqui nesse canal do YouTube, nos auxilia para que a palavra de Deus vá ainda mais longe. Também peço a você que leia o texto bíblico que está na lição, que é a leitura bíblica em classe, para quem está na escola dominical. Leia também os comentários do nosso comentarista, que ele faz em toda a revista, toda a lição, inclusive as referências bíblicas. É muito importante isso. E sabendo sempre, eu anuncio aqui que esta lição que eu passo para você, ela não é uma lição completa, mas é apenas um resumo daquilo que vai ser estudado no domingo nas igrejas. Por isso ela não é completa. Ela apenas traz um panorama aqui para que você tenha o desejo de ouvi-la completamente na escola bíblica dominical, na igreja. Pois bem, queridos, o nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 11, do verso 19 até o 30. E aqui relata que após a perseguição sofrida por Estevão, então irmãos que haviam recebido o evangelho, após a perseguição, começou-se uma perseguição mais ampla em Jerusalém. E estes irmãos então caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. E ali falavam a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, não apenas para judeus, mas também começaram a falar aos gregos. Versículo 20 que nós lemos, que é o nosso texto áureo, fala muito claramente dizendo: em Antioquia falaram aos gregos, já não eram apenas os judeus, mas os gentios também. E o texto vai, relatando como que a obra de Deus foi crescendo através desses irmãos que falaram do Evangelho. Os apóstolos de Jerusalém, sabendo a notícia de que o Evangelho havia chegado em Antioquia, diga-se de passagem, longa distância de Jerusalém até Antioquia, aproximadamente 450 quilômetros, já estava fora dos limites da Palestina. Então eles enviaram Barnabé para aquele lugar. Chegando lá, Barnabé viu que a igreja tinha recebido o evangelho, mas precisava muito de ensino bíblico. Aí ele foi a Tarso, buscou Paulo,
Paulo de Tarso, trouxe para Antioquia e ali a igreja cresceu. Inclusive depois enviou missionários. Barnabé e Paulo foram enviados como missionários para as viagens missionárias. A igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando perseguições, ela não perdeu a essência missionária. Isso é muito importante. Às vezes, nós chegamos a alguma conclusão de que se nós estamos sofrendo algum ataque, se estamos passando por alguma luta, dificuldade, a palavra de Deus parece que a última coisa que vamos fazer é falar de Jesus, evangelizar, fazer missões. Vamos cuidar de nós primeiro, depois eu vou fazer. Isso geralmente é o que nós entendemos. Mas esta lição aqui nos deixa muito claro que a perseguição não tirou o foco, a essência do Evangelho. Destes irmãos saírem caminhando, talvez aqui fala que eles caminharam até a Fenícia, talvez não foi todo esse trajeto caminhando a pé, mas que eles foram e aonde iam, eles iam falando de Jesus, falando do Evangelho. Nós vivemos em um tempo em que a igreja é desafiada a sair de suas fronteiras e alcançar os que ainda não ouviram sobre Cristo. Você pode perguntar, mas ainda existem pessoas que não ouviram sobre Cristo? Ainda há. Não só na janela 1040, onde a missão tem uma dificuldade para ser realizada, devido a ser estar países onde são fechados para o Evangelho, mas talvez pessoas que vivem em países como o nosso, o Brasil, mas nunca tiveram a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus para ele. Nunca entraram em uma igreja, talvez vivem em outra religião, e isso é importante nós entendermos. Esta lição nos chama a agir com fé, sensibilidade e compromisso com o ID do Senhor Jesus. Introduzindo esta lição, então, nós temos aqui como o Evangelho alcançou Antioquia. Uma importante cidade da Síria, por isso fora dos limites da Palestina, dentro do Império Romano. Antioquia era a terceira ou quarta cidade mais importante politicamente e de tamanho. A quantidade de pessoas que viviam naquela cidade era grande. Então nós vemos aqui que Antioquia era uma cidade importante do Império Romano, e conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. Foi o primeiro salto da missão transcultural da igreja primitiva. Da igreja primitiva. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. Quando nós discipulamos as pessoas, há uma lição na nossa revista Discipulado que fala da evangelização. Então, cada discípulo, mesmo que leigo, mesmo não conhecendo integralmente a palavra de Deus, mesmo não tendo uma profundidade naquilo que sabe sobre Deus e sobre a sua palavra, ele tem oportunidade e condições de falar de Jesus. Por quê? Sempre friso isso. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então não há necessidade de nós sermos um teólogo para falar de Jesus. Inclusive, o básico de um evangelismo é entregar um folheto para alguém e dizer: Jesus ama você, Jesus morreu por você e tem um plano para a tua vida. Este é o básico para aquele que não conhece a Bíblia detalhadamente. E isso todos nós podemos fazer. Então, mesmo leigos, esta
esse desejo, essa consciência missionária, ela deve fazer parte da nossa vida desde o princípio da nossa fé até Jesus voltar. O primeiro tópico da nossa lição tem por título Uma Igreja com Consciência Missionária. A sua sinopse diz assim: a Igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o Evangelho com ousadia. Os cristãos, eles estavam dispersos, porém conscientes de uma missão. Tudo podia causar-lhes problemas, tudo podia estar de uma forma a lhes atingir fisicamente ou emocionalmente, mas espiritualmente eles tinham uma missão e eles não perdiam o foco. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente da sua tarefa missionária agem desta forma. E é uma realidade. Quando a igreja, quando o pastor, quando o encarregado, quando os obreiros, quando os missionários, eles trazem esse assunto para dentro da igreja, ensinam a igreja a nossa missão, o crente, ele vai ter essa consciência e não vai perder esta consciência. Aonde ele estiver, ele estará levando a palavra do Senhor. Eles não perdem o foco. Anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, qualquer lugar e qualquer circunstância. Que maravilha, queridos irmãos. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele entra no coração do homem, domina a sua alma, orienta o seu caminho, desde o momento em que ele aceita Jesus como Salvador. Isso não depende de conhecimento bíblico. O Espírito Santo capacita o crente a falar de Jesus, falar do seu testemunho, como encontrou Jesus, como Deus transformou a sua vida, como a sua família está vendo isso. Isso tudo são testemunhos que os cristãos leigos, capacitados pelo Espírito Santo, eles têm condições de fazer. Outra coisa, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, leigos, os fundadores da igreja de Antioquia. Uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Está lá em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Então, Deus não exige, Deus não espera, Deus não requer que apenas pastores, missionários, consagrados por um ministério, sejam fundadores de igreja. Qualquer membro que tem o Espírito Santo e conhece a missão que Deus nos deu, ele pode dar o pontapé inicial. Logicamente, depois é necessário que alguém com experiência, com conhecimento, dê continuidade ao trabalho. Mas o crente leigo comum, ele tendo o Espírito Santo, ele vai fazer uma grande obra para o reino de Deus. A mão do Senhor era com eles. Veja bem, Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. A mão do Senhor era com eles. Aonde eles iam, a mão do Senhor os protegia, os direcionava, os orientava, e o Espírito Santo ia fazendo a obra transformadora naqueles que ouviam estes crentes leigos a falar. Retornamos à sinopse. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, mesmo sendo perseguida e tendo que sair de Jerusalém, manteve o seu compromisso de anunciar o Evangelho com ousadia. Eles eram ousados, eles chegavam nas cidades, mesmo as cidades onde não havia judeus, eram gregos, gentios,
e eles pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é responsabilidade. Isto é aceitar o desafio de Jesus para as nossas vidas. O segundo tópico, nós vamos colocar aqui na tela, tem o título: Uma igreja com visão transcultural. E a sinopse diz assim: cristãos, judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Interessante isso aqui. Queridos, Antioquia já era uma cultura helênica. Os helenistas, os gregos, haviam já conquistado aquela cidade, né? Agora estava sob o poder de Roma. Mas, para nós entendermos, esse povo gentil não tinha nada a ver com o judaísmo. Eles não esperavam o Messias. Ele não adiantava os discípulos, os apóstolos chegarem lá e falarem sobre o Messias, tentar provar que Jesus era o Messias. Isso não fazia nexo, não tinha nexo para os gregos. Tá? Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus, boas novas. Eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala de promessas, fala da história dos judeus, de Israel, saída do Egito, que os irmãos já conhecem. E isso não fazia sentido para os gregos. Então o que eles levaram lá? O Evangelho do Senhor Jesus. Os gentios não tinham a mesma expectativa que os judeus. Os judeus estavam aguardando o Messias, o libertador, e precisavam ser convencidos de que Jesus era o libertador que eles estavam aguardando. Mas os gentios não tinham essa necessidade. Então eles precisavam falar de Jesus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sempre é bom conhecer a cultura, o contexto religioso, para que possamos aplicar com sabedoria a palavra de Deus. E o Espírito Santo estava com eles, a mão do Senhor estava sobre eles. E eles foram capacitados a chegar em Antioquia e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Não falar sobre Messias, sobre o Antigo Testamento, mas do Evangelho, das boas novas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é boas novas de salvação. E os gregos não esperavam outra coisa, eles queriam salvação. A alma de cada um dos seres humanos espera salvação. E quando eles vieram até Antioquia, falaram de Jesus, eu creio que o Espírito Santo encheu a sua alma de alegria, preencheu o vazio do coração deles, e isso foi se espalhando e a igreja foi crescendo. E o nome do Senhor foi exaltado naquela cidade. Voltando à nossa sinopse. Cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia. Eles pregaram, eles levaram a palavra, provavelmente contaram a perseguição que estavam passando, contaram a história de Estevão, que foi morto, mas que viu Jesus em pé ao lado do trono, né? Contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Qual é a essência do Evangelho? É levar salvação aos perdidos, levar eles ao arrependimento, libertá-los do pecado. E isso eles mantinham, eles não perderam esta essência, porém com outra abordagem, não apenas como eles pregavam aos judeus. Vamos então ao nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico tem o título: Uma igreja que forma discípulos. A sinopse: a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. A firmeza da igreja, irmãos, está no ensino. Igreja firmada na palavra, doutrinada biblicamente, é uma igreja de sucesso.
não sucesso para o mundo, não fama, não tamanho, mas uma igreja abalizada, sábia, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Os apóstolos enviaram Barnabé. Chegando lá, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Naquele tempo não era tão rápido, né, se chegar de uma região a outra, principalmente 450 quilômetros de distância. Então, até Barnabé ser enviado pela igreja de Jerusalém, até chegar em Antioquia, a igreja já estava vivendo o auge da sua fé. Imagina, vários cristãos no primeiro amor, com desejo de fazer mais, de estarem juntos, de orar, de cantar, de ouvir mais da palavra do Senhor. Assim era a igreja. Porém, ela precisava de instrução, ou seja, precisava de discipulado. Barnabé entendeu que precisava ensinar aquele povo. E não bastava ganhar almas. Ele entendeu que precisava ensiná-las também. Porque sem o ensino, a igreja não cresce em graça e em conhecimento. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, mas eles tinham ensinamentos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, agora estavam vivendo e ensinando. Não tinha as cartas de Paulo como nós temos hoje, mas eles precisavam do ensino daquilo que já se tinha, o que era possível aprender. E Barnabé, um homem sábio, ensinador, ele colocou no coração de ensinar aquela igreja, a igreja de Antioquia. Eles eram denominados cristãos aqui em Antioquia. Foi a primeira vez que crentes, ou os do caminho, ou aqueles que seguiam a Cristo, os discípulos, os irmãos, eles foram denominados cristãos. O termo cristão tem sentido de pessoas de Cristo. Alguns teólogos entendem que esse cristãos, ou pequenos cristos, foi uma forma pejorativa que os que não aceitavam Jesus colocaram nos crentes, uma espécie de apelido pejorativo. Mas o termo, ele exatamente tem esse sentido, pessoas de Cristo. Então, pode ser que esteja errado essa ideia de que era um apelido pejorativo, né? A identidade cristã. Um cristão não é apenas um nome ou um rótulo. Ele precisa ter testemunho. Ele precisa ter uma vida. Ele precisa ter fé e demonstrar isso em suas atitudes. E eu creio que é isso que esta igreja demonstrava. O bom testemunho, a boa conduta, a sua fé em Cristo o fizeram ser conhecidos como cristãos. Então, nós vamos ver que Barnabé, inclusive, foi até Tarso, buscou Paulo para Antioquia e ali eles ensinaram a igreja por alguns anos. Não lembro bem aqui, se não me engano, 1 ano ou mais. Eles incutiram a palavra de Deus no coração, na vida, na mente daquela igreja. Eles influenciaram os novos crentes a ponto de serem notados como uma comunidade diferente. E esta comunidade pregava Cristo, o Evangelho de Cristo. Por isso foram identificadas como cristãos. Que maravilha entender esta palavra. A conclusão da nossa lição. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer
Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Esta é a nossa lição do dia 21 de setembro, que vai ser estudado no dia 21 de setembro, que tem por título Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. E reforço o convite a você. Não deixe de ir à escola bíblica dominical. Esteja com a igreja reunida para ouvir a palavra do Senhor e ser edificado por ela. Deus abençoe você. Não esqueça de deixar o teu like, compartilhar com alguém e também deixar um comentário que eu vou ficar muito feliz em responder você. Deus abençoe.